Mas ele não é somente vasto objetivamente, mas ele também é vasto subjetivamente. E como é que ele pode ser uno e diverso ao mesmo tempo? Porque na sua objetividade na sua subjetividade mais essencial, o universo todo está contido em um ponto adimensional. Olha que coisa aparentemente louca, mas de muito significado. Olha, esses antigos, que não tinham a tecnologia que o homem moderno tem, eles sabiam muita coisa. Até quando eles cunharam a palavra universo, que ao mesmo tempo é uno e diverso, tem uma sabedoria profunda. E esses gregos escreveram lá no oráculo de Delfos a seguinte frase: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Será que eles estavam jogando com palavras? Ou será que eles estavam falando de uma coisa muito profunda, que a gente só vai poder descobrir se tem sentido se nós nos aprofundarmos também? E o nos aprofundarmos pressupõe esse mergulho interior, esse mergulho subjetivo, essa pergunta: quem sou eu? Esse olhar para dentro, olhar as emoções, permitir que elas se transformem, descobrindo a verdade delas. Olhar para os pensamentos e permitir que eles se aquietem, que eles serenem a partir do momento em que são observados. Porque quando eu não observo o pensamento, eu sou o pensamento. Eu sou o pensado. Vocês já observaram que o pensamento pula de um assunto para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, sozinho? Não é assim que ele opera? Aí depois eu pergunto: por que eu estou pensando isso? Aí se eu faço assim uma retrospectiva, eu lembro do assunto anterior que eu pensei, que levou aquele, do anterior. Ou seja, o pensamento ele é inconsciente, por incrível que pareça. Porque ele vai sozinho. E ele é altamente influenciável. O que ele é influenciável pela propaganda, seja exterior ou subliminar, o que ele é influenciado pelas ideias, sejam ideias econômicas, políticas, religiosas. O pensamento absorve tudo, sem perceber que está absorvendo. Então nós somos muito mais pensados do que pensamos. Mas quando a gente se dá o trabalho de observar os pensamentos, se interessa por isso, não para reprimi-los, porque se quisermos reprimi-los, não chegaremos a lugar nenhum. Eles sempre vão escapar. Mas observá-los para compreendê-los, observar para ver que eles são essa reação da memória, sempre indo lá no arquivo e projetando alguma coisa. Observá-los para ver que eles são agitação, eles são movimento. Observá-los sem nenhuma intenção de alterá-los. Quando a gente se interessa pela observação dos pensamentos, eles naturalmente se aquietam. Porque a gente não tem a ideia, não está com a ideia de que eles devam se aquietar. E quando eles se aquietam, a meditação começa. Não a meditação convencional, cruzar as pernas, ligar o incenso. A meditação no sentido do aprendizado real, da compreensão real. Não é a compreensão que ninguém trouxe para você, você mesmo olhou por si mesmo. Então, para que dar uma palestra?
se ninguém pode levar ninguém à verdade? Ninguém leva ninguém à verdade. Mas nós podemos aprender juntos. Nós podemos olhar juntos. E é o que eu acho que a gente faz num evento como esse. Podem saber que eu enxergo muito mais junto com vocês do que olhando sozinho. Exatamente porque nós estamos olhando juntos. Quando a gente descobre esse espaço subjetivo, interior, extremamente sagrado dentro de nós mesmos, aquela coisa sagrada assim que mobiliza a gente acaba vendo uma dimensão em que nós não existimos. Só existe a vida como um todo. Esse movimento vastíssimo. Mas a gente só toca essa dimensão quando a gente se esquece de si mesmo. Quando o pensamento vem com as suas ocupações ordinárias, voltadas para o nosso papel no mundo, as nossas responsabilidades, os nossos relacionamentos, não é que a gente se afasta dessa dimensão do sagrado. A gente simplesmente submerge numa dimensão mais restrita, mais escura. Igual quando você mergulha numa água turva, você não enxerga igual quando você está olhando a céu aberto. Não é assim? Então, a consciência da dimensão do silêncio subjetivo, da quietude interior, ela é extremamente clara, extremamente lúcida, extremamente penetrante, extremamente compreensiva. Ela é muito diferente da consciência que o pensamento gera, com a sua agitação, com o seu interesse, com a sua movimentação, com os seus gostos, com os seus medos, com os seus recalques, etc, etc. E essa consciência só aparece quando nós nos esquecemos de nós mesmos, ou seja, quando esse pensamento ordinário de autopreocupação, de autoimportância, de autointeresse se aquieta. Uma vez a senhora Radha Burnier, que é a presidente internacional da Sociedade Teosófica, fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela falou assim: as nossas virtudes não são nossas, elas são universais. Olha que interessante essa colocação. Por exemplo, se eu me acho uma pessoa sábia, eu já não sou sábio. Porque o verdadeiro sábio, ele não se acha sábio. Pelo contrário. Ele sabe que nada sabe e ele está sempre pronto para aprender. Ele tem uma profunda humildade. Se ele tiver o mínimo pensamento de se achar sábio, esse pensamento faz parte da ignorância. Porque nós somos luz e sombra. Nós somos espírito e matéria. Nós somos clareza, sabedoria e ignorância. Então, as nossas qualidades, segundo a senhora Radha, as nossas virtudes não são nossas, elas são universais. Por quê? Porque onde entra o eu, que é o pensamento sobre mim mesmo, existe a ideia de separação. E nós que vivemos no universo que é uno e que é diverso, a nossa consciência vai para o lado dividido. Quando a gente percebe a divisão, a gente volta para a unidade. Quando a gente não percebe a divisão, a gente cai na dualidade. O que é a dualidade? É a nossa consciência se dividindo. A vida não tem lado. Mas nós sempre nos colocamos de algum lado, contra alguma coisa.
Quando a gente perceber que a gente não tem que estar contra nada, a gente tem que ver as coisas como elas são, sem criar rótulos, imagens, preconceitos, né? Viver com os fatos na hora que eles se apresentam, todos esses rótulos caem e a gente passa a viver na verdade com o que é. Então, quando a gente descobre a verdade, que o eu psicológico, que é esse feixe de imagens que nós acumulamos mentalmente, é ilusório, ele tem uma função para que a gente possa exercer um papel social, mas ele é ilusório porque é temporário. E mais, ele nos afasta dos fatos. A gente acaba vendo tudo com o colorido que a gente quer. Quando a gente percebe esse eu em operação, e por percebê-lo, somos livres dele, é a consciência universal que se manifesta em nós. Ou como disse Jesus, é o Pai que se manifesta em mim. Já não somos mais nós. Né? Então, perceber a limitação da consciência individual é libertar-se dela e abrir-se para a consciência universal. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer todo dia, toda hora, se nós queremos, de fato, sinceramente, mergulharmos no que possa ser chamado de espiritualidade, de religiosidade, não como aparência, não no sentido convencional que se dá a essas palavras, mas como uma realidade transformadora das nossas vidas e transformadora do mundo e das nossas relações.